Oi, pessoal! Nesse vídeo eu vou fazer alguns exercícios em que a gente vai encontrar os extremos relativos de funções. Então, para cada uma dessas funções que estão aparecendo aí, a gente vai primeiro encontrar os pontos críticos e depois determinar se esses pontos críticos são pontos de máximo relativo, de mínimo relativo ou nenhum dos dois. Então, no primeiro exemplo, a gente tem aqui a função f de x igual a x na 4 menos 12x ao cubo. A primeira coisa que a gente vai fazer é determinar os pontos críticos dessa função. Lembrem que um ponto crítico é um ponto do domínio da função onde ou a derivada é igual a zero ou ela não existe. Nesse caso, a nossa função f de x é um polinômio. Para os polinômios, a derivada f' de x está sempre definida, ou seja, ela existe para qualquer valor de x. Então, aqui os únicos pontos críticos que a gente pode ter são pontos onde essa derivada é zero. Então, eu vou começar achando a derivada f' de x, que é igual a 4x ao cubo menos 36x ao quadrado. Agora eu vou colocar em evidência os fatores comuns. Então, eu vou colocar o 4x ao quadrado em evidência e eu vou ficar com 4x ao quadrado vezes x menos 9. Então, essa é a derivada dessa função. Notem que, como eu falei, ela de fato está definida para qualquer valor de x, então não tem nenhum ponto onde a derivada f' de x não existe. E os únicos pontos críticos vão ser os pontos onde essa derivada é zero. Então a questão é, para qual valor de x f' de x é igual a zero? Bom, se eu tenho 4x ao quadrado vezes x menos 9 igual a zero, significa que ou o fator 4x quadrado é zero, ou o fator x menos 9 é zero. Bom, o 4x ao quadrado só é zero quando x é igual a zero. Então, eu tenho aqui que o x é zero, ou esse fator aqui é zero, que ocorre exatamente quando o x é 9. Tá? Então, a gente vai ter, na verdade, dois pontos críticos, né? Esse ponto em x igual a zero, onde a derivada vai dar zero, e em x igual a 9, que a derivada vai dar zero também. Então, os pontos críticos de f são x igual a zero e x igual a 9. Então, agora a gente precisa determinar se esses pontos críticos que a gente encontrou são pontos de máximo relativo, de mínimo relativo ou nenhum dos dois. Para analisar se os pontos críticos são pontos de máximo ou mínimo relativo, a gente tem duas ferramentas, que são o teste da derivada primeira e o teste da derivada segunda. Nesse primeiro exemplo, eu vou usar os dois. Então, primeiro eu vou terminar de resolver o exercício usando o teste da derivada primeira e depois eu vou repetir com o teste da derivada segunda para a gente fazer uma comparação entre os dois. Bom, então vamos começar relembrando o que diz o teste da derivada primeira. Então, ele diz que se f é contínuo em um ponto crítico x0, então, se f' muda de positiva para negativa em x0, f tem um máximo relativo nesse ponto crítico. Se f' muda de negativa para positiva em x0, então f tem um mínimo relativo nesse ponto crítico. E se f' tem o mesmo sinal, né, tanto à direita quanto à esquerda, de x0, então f não tem um extremo relativo nesse ponto. Bom, então voltando ao nosso exemplo, a gente tem dois pontos críticos, o x igual a 0 e o x igual a 9. A função f de x é contínua nesses dois pontos, né? Lembrem que polinômios são contínuos para todo x. E então agora a gente vai fazer a análise do sinal para ver se a derivada está de fato mudando de sinal em cada um desses pontos críticos e determinar se ela muda de positiva para negativa ou negativa para positiva. Tá? No caso, notem que do jeito que a gente fatorou aqui a nossa derivada, é fácil de ver o sinal desse fator aqui, né? Isso aqui vai ser sempre maior ou igual a zero para todo x. Ela só é igual a zero em x igual a zero, que é um dos nossos pontos críticos, para qualquer outro valor de x ela é positiva. E o sinal de x menos 9 também é fácil de determinar. O sinal de x menos 9 vai mudar em x igual a 9, que é exatamente esse ponto crítico aqui que a gente tem.
em que vai ser zero. À esquerda do 9, isso é negativo, e à direita do 9 é positivo. Tá? Aqui vocês podem pensar tanto na reta y igual a x menos 9, que vai ser uma reta que cruza o eixo x exatamente nesse ponto, né, que tem coordenada x igual a 9, e ela tem inclinação positiva, então ela ficaria acima do eixo x, portanto é positiva desse lado, e abaixo do eixo x, e portanto é negativa desse lado. Ou então vocês podem usar pontos de teste, né, próximos do 9, um à esquerda e outro à direita, para achar o sinal. Bom, de qualquer forma, então a gente tem esse sinal aqui para o fator x menos 9. E, portanto, o sinal de f' de x também vai ser igual, também vai ser negativo para x à esquerda e positivo para x à direita. E a gente vai ter só o zero aqui, seria a única exceção, porque em x igual a zero, daí a gente vai ter uma derivada zero. Mas tanto à esquerda quanto à direita do zero, o sinal da derivada vai ser negativo. Então, o que está acontecendo? A gente tem um ponto crítico, que é o x igual a zero, onde a derivada não está mudando de sinal. Portanto, esse ponto é um ponto crítico que não é um extremo relativo da função. E depois a gente tem um outro ponto, que é o x igual a 9, onde ela muda de negativa para positiva. Então, pelo teste da derivada primeira, a gente vai ter que f tem um mínimo relativo em x igual a 9. E f não tem um extremo relativo no outro ponto crítico, que é o x igual a zero. Tá? Ela não tem um extremo relativo nesse ponto, porque a derivada não está trocando de sinal. Então, aqui no gráfico da função f de x, a gente pode observar que, de fato, tanto em x igual a 9, que seria esse valor aqui, que dá esse ponto no gráfico, quanto em x igual a zero, que dá esse ponto aqui, a gente tem pontos de tangência horizontal, ou seja, a derivada é zero. Só que no caso do x igual a zero, isso não é um ponto nem de máximo nem de mínimo relativo, né? Então, a função vem assim, ela tem uma tangência horizontal aqui e ela continua decrescendo. E já no ponto x igual a 9, a função é decrescente e ela passa a crescer, então a gente vai ter um mínimo relativo. Então, agora a gente vai tentar repetir essa última parte do exercício, que foi dizer se a função tem um máximo ou um mínimo relativo nos pontos críticos, usando o teste da derivada segunda. Então, relembrando o que diz esse teste, ele diz o seguinte: se a derivada é zero num ponto x0 e a derivada segunda é positiva, então f tem um mínimo relativo em x0. Se a derivada é zero em x0 e a derivada segunda é negativa, então f tem um máximo relativo em x0. E se a derivada é zero e a derivada segunda também é zero nesse ponto x0, então o teste é inconclusivo, ou seja, ele não pode ser usado para decidir se a função tem ou não tem um extremo relativo nesse ponto x0 e nem para dizer se é um máximo ou um mínimo relativo. Então, as três coisas podem acontecer no caso de tanto a derivada quanto a derivada segunda serem iguais a zero num ponto. Ele pode ser um mínimo, pode ser um máximo relativo ou pode não ser nenhum dos dois. Então, isso é uma coisa que a gente já pode chamar a atenção aqui para esse teste da derivada segunda, que é, se a derivada segunda for zero no ponto, ele não vai poder ser usado, e aí a gente vai ter que usar o teste da derivada primeira ou algum outro método para decidir se esse ponto crítico é ou não um extremo relativo. A segunda coisa que eu chamo a atenção de vocês é que o teste da derivada segunda também não pode ser usado quando a gente tem um ponto crítico onde a derivada não existe. Ele só pode ser aplicado nos pontos críticos onde a derivada é zero, ou seja, ela existe e é zero. Tá? Então, ele é um pouco mais limitado do que o teste da derivada primeira. No nosso exemplo, a gente tem dois pontos críticos que são pontos onde a derivada é zero, ou seja, a derivada existe e é zero, então o teste da derivada segunda pode ser aplicado. Então, para usar o teste, eu vou primeiro calcular f duas linhas de x.
Eu vou usar essa expressão aqui para calcular a derivada de f', que é um pouco mais fácil do que essa. E aí eu vou ter, então, f duas linhas de x igual a 12x² menos 72x. E agora, então, para usar o teste da derivada segunda, eu vou calcular o que é f duas linhas de 0 e f duas linhas de 9. Então, f duas linhas de 0 é simplesmente 12 vezes 0 menos 72 vezes 0, que é 0. Então, a gente está no terceiro caso, né? F' de 0 é 0, F duas linhas de 0 é 0, então o teste nesse caso é inconclusivo. Já para o ponto crítico 9, né, o x igual a 9, a gente vai ter 12 vezes 9² menos 72 vezes 9, que é 972, menos 63, que é 909. E isso é um número positivo. Então, pelo teste da derivada segunda, como f' de 9 é 0 e f duas linhas de 9 é maior do que 0, f tem um mínimo relativo em x igual a 9. Então, com o teste da derivada segunda, a gente consegue concluir que f tem um mínimo relativo em x igual a 9, o mesmo que a gente tinha concluído usando o teste da derivada primeira. No entanto, para o ponto crítico x igual a 0, o teste da derivada segunda não serve para decidir se ele é ou não é um extremo relativo. Quando isso acontece, a gente tem que usar algum outro teste. Então, se a gente tivesse começado o exercício usando o teste da derivada segunda, aqui a gente se obrigaria a usar o teste da derivada primeira para decidir se esse ponto crítico é ou não um extremo relativo. E como a gente viu, ele não é. Agora, no segundo exemplo, então, a gente vai estudar essa função aqui, né? x² sobre 3x² menos 1. A primeira coisa que a gente precisa é achar a derivada dessa função, e como é uma função racional, a gente vai usar a regra do quociente. Então, f' de x vai ser igual à derivada de g, que é o numerador, então a derivada de x², que é 3x², vezes o denominador, que é 3x² menos 1, menos o numerador, que é x² vezes a derivada de 3x² menos 1. A derivada de 3x² é 6x, a derivada de menos 1 é 0. Então, fica só assim. Deixa eu arrumar aqui, então, meu traço. E no denominador a gente vai ter 3x² menos 1 ao quadrado. Como a gente precisa achar os pontos onde a derivada não existe, onde a derivada é zero, é sempre mais fácil trabalhar com uma versão em que a gente simplifica ou fatora o máximo possível. Então, eu vou reescrever aqui, expandindo primeiro, cancelando os termos comuns e fatorando se for possível. Então, aqui eu vou ter 9x² menos 3x² menos 6x² sobre 3x² menos 1 ao quadrado. Então, continuando aqui na linha de baixo, eu vou ter f' de x igual 9x² menos 6x², que dá 3x², menos 3x² sobre o 3x² menos 1 ao quadrado. Igual, e agora fatorando então o 3x², que é um fator comum aqui no numerador, eu vou ter 3x² vezes x² menos 1. E no denominador ainda 3x² menos 1 ao quadrado. Então, agora a gente quer achar os pontos do domínio da função onde a derivada não existe e onde ela é zero. Esses vão ser os pontos críticos. Bom, primeiro, onde que essa derivada é igual a zero? Então, para que valores de x
a gente tem f' de x igual a zero. Bom, se f' de x é igual a zero, então a gente vai ter 3x² vezes x² menos 1 sobre 3x² menos 1 ao quadrado, que é a nossa derivada, igual a zero. Bom, quando que esse quociente vai ser igual a zero? Isso vai ser igual a zero se o numerador for zero. Né? Pensem que a gente pode passar esse denominador multiplicando para cá e aí vai ficar isso vezes zero que dá zero. Então, isso está nos dizendo que 3x² vezes x² menos 1 tem que ser zero. Então, tem um produto de duas coisas, o 3x² e o x² menos 1, que dá zero. Quando que isso dá zero? Se esse fator aqui for zero, ou seja, se 3x² for zero, ou se o outro fator, x² menos 1, for zero. E isso, então, vai nos dar os valores x igual a zero, ou seja, isso é zero, se x for zero, que é quando esse fator é zero, ou esse fator aqui é zero, que significa que o x é 1, ou o x é menos 1, que são os dois valores que dão x² menos 1 igual a zero. Então, a gente achou três valores de x aqui, o 0, o 1 e o menos 1, que nos dão uma derivada igual a zero. Então, esses caras vão ser pontos críticos de f. A segunda pergunta que a gente teria que fazer aqui, né, além de perguntar em que valores de x a gente tem a derivada igual a zero, seria em que valores de x a gente tem uma derivada que não está definida. Bom, como a derivada aqui também é um quociente, ela não está definida nos pontos que anulam o denominador. Esses pontos, se vocês olharem bem aqui, seriam o 1 sobre raiz quadrada de 3 e o menos 1 sobre raiz quadrada de 3. Só que notem que esses valores eles não estão no domínio da função, porque eles também anulam o denominador da própria f. Tá? Então, os únicos pontos onde essa derivada não está definida são pontos que não estão no domínio da função. Então, eles não são pontos críticos. E, então, os únicos pontos críticos que a gente tem são os pontos onde a derivada é zero que a gente encontrou aqui, né? O x igual a zero, x igual a 1 e x igual a menos 1. Bom, então esses são os pontos críticos que a gente encontrou. Nesse exemplo, eu vou usar o teste da derivada primeira. Para determinar se esses pontos são pontos de máximo ou mínimo relativo ou nenhum dos dois dessa função f de x. Lembrem que para usar o teste da derivada primeira, a gente precisa analisar o sinal da derivada e ver se ela está trocando de positiva para negativa ou vice-versa nesses pontos aqui. Bom, a nossa derivada, que está aparecendo aqui, a gente escreveu nessa forma fatorada, e aí facilita a análise do sinal, porque a gente tem esse fator aqui, que é sempre maior ou igual que zero, e a gente também tem um denominador aqui, que é sempre maior ou igual que zero. Então, o que vai determinar o sinal da derivada aqui é esse fator, né, o x² menos 1. Então, eu vou colocar aqui embaixo o sinal de x² menos 1. X² menos 1, como a gente já viu, é igual a zero quando x é menos 1, e é igual a zero quando x é 1. Y igual a x² menos 1 é uma parábola voltada para cima, que é zero aqui no menos 1 e no 1. Então, a gente vai ter um sinal positivo à esquerda do 1, negativo entre menos 1 e 1, e positivo aqui de novo. Significa, então, que a nossa derivada primeira, esse aqui também é o sinal de f' de x, também é igual a esse daqui. Então, ela vai ser positiva imediatamente à esquerda do menos 1 e negativa imediatamente à direita. Se a derivada está trocando de positiva para negativa, a gente vai ter um ponto de máximo relativo. Depois, a derivada troca de negativa para positiva em x igual a 1, onde a derivada troca de negativa para positiva, a gente tem um mínimo relativo. E a gente pode ver que ela não está trocando de sinal em x igual a zero.
Então, nesse ponto, a gente não tem nem máximo, nem mínimo relativo. Tá? Então, concluindo aqui, f tem um máximo relativo em x igual a menos 1, tem um mínimo relativo em x igual a 1 e não tem um extremo relativo em x igual a 0. Então, o x igual a 0 é um ponto crítico, mas não é um extremo relativo dessa função. Aqui a gente tem o gráfico dessa função f de x. A gente pode ver aqui que no ponto que tem coordenada x igual a menos 1, né, que vai dar esse ponto do gráfico, a gente tem um ponto de máximo relativo, a função cresce até esse ponto, depois passa a decrescer. Então, a derivada é positiva, depois fica negativa. E no ponto que tem coordenada x igual a 1, que é esse daqui, a gente tem o contrário, né? Primeiro a derivada é negativa e depois ela passa a ser positiva, ou seja, a função é decrescente e passa a ser crescente. Então, vai dar um mínimo relativo. Já no x igual a 0, como a gente viu, esse aqui não vai ser um ponto nem de máximo nem de mínimo relativo, né? A função é decrescente e continua decrescendo depois que passa por ali. Agora aqui no terceiro exemplo, então a gente vai começar calculando a derivada da função f de x, que é igual a x ln de x, então a gente vai usar a regra do produto. Considerando aqui que a minha função x seria essa que eu chamei de g, ln de x é que eu chamei de h, a gente vai ter f' de x igual a derivada de x, que é 1, vezes o ln de x, mais x vezes a derivada do ln de x, que é 1 sobre x. Então, x vezes 1 sobre x é 1, a gente vai ficar com 1 mais ln de x. Então, os pontos críticos da função vão ser os pontos onde a derivada é igual a zero. Então, os pontos onde 1 mais ln de x é igual a zero, que vão nos dar ln de x igual a menos 1. E, portanto, o x é igual a e na menos 1, ou 1 sobre e. Então, esse é um ponto onde a derivada é zero. E os outros pontos críticos seriam pontos onde a derivada não existe. Bom, essa derivada está definida para qualquer x positivo, que é o domínio de f de x. Então, a gente não tem nenhum ponto onde a derivada não existe. Então, f tem um único ponto crítico que ocorre em x igual a 1 sobre e. Agora, nesse caso aqui, para determinar se esse ponto crítico é um ponto de máximo ou de mínimo relativo, eu vou usar o teste da derivada segunda. Então, eu vou calcular f duas linhas de x. Então, f duas linhas de x vai ser a derivada de 1, que é 0, mais a derivada do ln de x, que é 1 sobre x. E aí, para usar o teste da derivada segunda, a gente calcula a derivada no nosso ponto crítico, que é 1 sobre e. Então, vai ser 1 sobre e, que é igual a e é um número positivo. Então, eu tenho um ponto em que a derivada, né, f' de 1 sobre e é igual a 0 e f duas linhas de 1 sobre e é maior do que 0. Pelo teste da derivada segunda, esse é um ponto de mínimo relativo. Então, f tem um mínimo relativo em x igual a 1 sobre e. Bom, esse é o gráfico da função xln de x. Esse aqui é o ponto de mínimo relativo que a gente achou, né? Que é o ponto que tem coordenada x igual a 1 sobre e, que é aproximadamente 0,37. Como a gente viu, é um ponto em que a derivada é zero, então ele é um ponto em que a reta tangente ao gráfico da função é horizontal. E, além disso, é um ponto onde a derivada segunda é positiva, ou seja, a função é côncava para cima.
E é isso que ajuda a gente a identificar que é um ponto de mínimo, né? A gente vai ter esse vale no gráfico, vai dar um ponto de mínimo relativo. Bom, então esses foram alguns exemplos em que a gente trabalhou os pontos críticos e extremos relativos das funções, usando os testes da derivada primeira e da derivada segunda. Eu espero que tenha ficado claro. Até o próximo vídeo.